Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Celebramos esse final de semana a festa da apresentação do Senhor, ou também de Nossa Senhora da Luz, como alguns chamam das candeias ou da Candelária. Lembrando mais uma vez todo esse sinal da luz presente em nossa vida, da importância de sermos iluminados e anunciarmos essa luz que é Cristo aos irmãos e irmãs. Aliás, esse tema da luz, simbolizado pela vela acesa, nos acompanha do batismo até o fim da nossa vida e em várias festas também durante o ano. Nós vemos as duas principais, no Natal e na Páscoa, aparece também essa luz que vem para iluminar as nações, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E é chamada a anunciar essa luz das gentes, né, esse mundo de hoje e de sempre. E nesse final de semana, a palavra de Deus continua numa sequência. As leituras são sequenciais no tempo comum e nos ajudam cada vez mais a irmos escutando a palavra de Deus de cada evangelho. Nesse ano, no C que nós vemos, o evangelho de Lucas, não é? E ao mesmo tempo a sua ligação com o Antigo Testamento e uma reflexão do Novo Testamento, como nós temos sempre a cada domingo. Portanto, peçamos ao Senhor que também a nossa participação na missa dominical seja constante. Às vezes eu me pergunto, tem pessoas que na sua juventude, adolescência, participaram da diocese, da igreja, da paróquia, da comunidade, com várias atividades, foram educados na fé e depois, passado o tempo, se acomodam numa vida como se Deus não existisse e às vezes até trazem boas coisas no seu coração, mas não há esse constante alimento da palavra de Deus a cada domingo, a cada final de semana, poder escutar a palavra, celebrar a Eucaristia junto com seus irmãos e irmãs. Eu creio que essa é uma necessidade cada vez maior, esses tempos de tantas complicações e complexidades de hoje, de nós procurarmos cada vez mais alimento que nos dá uma nova vida, alimento da palavra de Eucaristia. Portanto, essa insistência da igreja dizer que é um direito nosso e, consequentemente, também uma obrigação a participação na missa dominical, a não ser por causa de doença, de impossibilidade séria, enfim, ou por não ter missa dominical na região onde nós estamos, mas pelo menos escutar a palavra de Deus, receber a comunhão quando é possível, a cada domingo, dessa constante alimentação do nosso coração, da nossa alma, com as coisas de Deus cada vez mais. Na segunda leitura desse quarto domingo do tempo comum, continua a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Depois de falar dos vários dons, dos dons diversificados, etc., ele fala do maior dom, que não deve faltar para ninguém. Ele fala dessa unidade na diversidade, mas fala no capítulo 12, versículo 31 e seguintes, como nós lemos nesse final de semana, tanto pode ser a leitura mais comprida como a leitura mais curta, né? Seria bom que nós lêssemos a mais comprida, que é bastante rica, né? Aspirai os dons mais elevados. Eu vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. E aí vem, se eu falasse todas as línguas, as dos homens e as dos anjos, mas não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, se tivesse a fé a ponto de transportar montanhas, mas se não tivesse caridade, eu nada seria. Se eu gastasse todos os meus bens para o sustento dos pobres, se entregasse meu corpo às chamas, mas não tivesse caridade, isso de nada me serviria. Sem o amor, sem a caridade, não adianta as outras virtudes, outros dons. E aí vai dizer, ela é paciente, é benigna, não é invejosa, não é vaidosa, não se soberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alega com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. Suporta tudo, crê tudo,
espera tudo, desculpa tudo. A caridade não acabará nunca. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá. Com efeito, o nosso conhecimento é humano e limitado, e a nossa profecia é imperfeita. Mas quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora nós vemos como num espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Agora conheço apenas de modo imperfeito, mas então conhecerei como sou conhecido. Atualmente, permanecem essas três coisas: fé, esperança e caridade, mas a maior delas é a caridade. Essa palavra de Deus que está na carta de São Paulo aos Coríntios é muito conhecida, cantada, tem muitas músicas com esse texto de Paulo, para lembrar para nós, meus irmãos e irmãs, que aquilo que faz a diferença naquilo que nós fazemos, em como nós servimos, como nós falamos, como nós catequizamos, é o amor que vem de Deus. Amados por Deus, nós somos chamados também a amar o próximo. Por amor ao próximo, porque somos amados por Deus, nós vamos também servir, ensinar, falar, profetizar tantas coisas, mas no amor de Deus. Um amor que dá vida por todos nós, em Jesus Cristo nosso Senhor. Um amor que se entrega por nós. Uma palavra muito importante, que cada versículo desse texto de Paulo mereceria ser refletido. Merece uma reflexão cada versículo. Quis ler inteiramente a leitura, né? Porque é muito rica. E realmente ela merece uma reflexão texto por texto, versículo por versículo. Né? Caridade, que é o amor. Permanece a fé, a esperança e a caridade. Mas o maior, justamente, é a caridade. Vem a fé, depois que nós vivermos a Deus, não será mais necessário, que nós já ouvimos. A esperança também não será mais necessária, porque nós já encontramos aquele que nós esperamos. Mas a caridade permanece, porque ela vem de Deus e nós somos chamados a ver que aquilo que é realmente essencial para nós é sermos amados, sentirmos o amor de Deus na nossa vida e, consequentemente, nos amarmos uns aos outros. Por isso, Jesus vai resumir os mandamentos no amor a Deus e amor ao próximo. A caridade jamais passará, permanecerá sempre. Peçamos, portanto, esse dom ao Senhor, de vivermos o amor a Deus e ao próximo, permanecendo cada vez mais vivendo realmente a caridade para com o outro, como consequência desse amor que nós experimentamos de Deus em nossa vida. Que nós possamos fazer um exame de consciência cada dia sobre isso, pensar sobre isso cada instante, cada momento da nossa existência. Mas a palavra de Deus desse domingo, meus irmãos e irmãs, lembra, além desse texto belíssimo da segunda leitura, justamente Jesus que começa a sua vida pública depois que é batizado por João, depois que vai à sinagoga de Nazaré e lê o texto de Isaías, não é? Nós vemos que Jesus, ele é contestado, não é? Ou seja, ali justamente quando ele fala que se cumpriu aquela palavra na sua vida, logo começaram as pessoas, seus conterrâneos, a dizer, mas ele não é o filho de José, nós conhecemos sua família, daqui de Nazaré, e ele vai dizer, sem dúvida, vós me repetireis o provérbio, mérito cura-te a ti mesmo, faze aqui na tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. Assim, Jesus vai comentar textos da Bíblia em que demonstra que os sinais nem sempre foram para o povo de Israel. Diz que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria, porque vê apenas o humano e não vê realmente a ação de Deus na vida dele. Né? E vai comparar o tempo de Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve grande fome em toda a região e havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas Elias foi enviado, senão a que vivia em Sarepta, na Sidônia.
portanto, a uma viúva estrangeira. No tempo de Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, contudo nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio, alguém de fora. E aí, ouvindo essa palavra, tornaram-se racionais, aqueles conterrâneos de Jesus, né? Como acontece sempre nas manifestações, as pessoas tornam-se irracionais, não raciocinam mais, não é? E aí levaram Jesus, expulsando da cidade, até o alto do monte, sobre a cidade onde a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Não é? Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Não era a hora ainda, chegará o momento que ele vai dar a sua vida. Mas nós vemos, meus irmãos e irmãs, como as pessoas querem destruir aqueles que falam a verdade. Querem eliminar, silenciar aqueles que falam a verdade. E Jesus diz bem claro, o profeta, quando é visto apenas como um conterrâneo, conhece a família e não vê a ação de Deus, acaba justamente não sendo acreditado. E ele dá exemplo de Elias e Eliseu, que acabaram tendo sinais fora do povo de Israel. Cabe a nós vermos, meus irmãos e irmãs, termos a humildade de acolher o Senhor que passa em nossa vida. E a leitura primeira, de Jeremias, né, fala justamente do profeta que sofre isso. Antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Põe a roupa no cinto, levanta e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te. Jeremias realmente vai sofrer a perseguição, como muitos profetas sofreram também, não é? Minha boca anunciará todos os dias vossas graças incontáveis ao Senhor. Vai lembrar o salmo de resposta, que é o Salmo 70, não é? Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor, que não seja envergonhado para sempre, porque sois justo, defendei-me e libertai-me, escutai a minha voz e vinde salvar-me. Portanto, o profeta é também perseguido, é desacreditado e muitas vezes também martirizado. Nós confiamos no Senhor. Então, Jesus, como aquele que veio para trazer a boa notícia, acaba sendo também expulso da cidade, da sua cidade, e acaba sendo ameaçado de morte, como depois, mais tarde, o matarão. Nós vemos, meus irmãos e irmãs, que essa situação de quem anuncia boas notícias, quem traz a boa nova, quando falta essa dimensão de fé, nós conhecemos a família, sabemos quem é, pode vir alguma coisa boa daí. Quando falta a dimensão de fé, acaba perdendo toda a racionalidade e, consequentemente, sem fé, acaba também fazendo mal aos outros. Enquanto que o essencial é, como lembra a segunda leitura, que nós, sentindo o amor de Deus, nos amemos uns aos outros cada vez mais. Tudo passa, mas o amor permanece. Um amor que é dar a vida, um amor que entrega, um amor que realmente entregar-se na cruz, como Jesus fez também. Mas que é um amor que nos faz ter essa profecia de dizer que é possível transformar esse mundo, que veio para trazer essa boa notícia, que o Senhor está no meio de nós. Eu creio que também hoje, com todas as situações contrárias à fé pelo mundo afora, também em nosso país, em nossas cidades e estados, nós somos chamados a sermos firmes na fé, a não desanimarmos com as contestações, ao mesmo tempo que nós propomos que esse mundo novo aconteça através de homens e mulheres de Deus que vão servindo ao povo com generosidade. E nós vemos, meus irmãos e irmãs, que o ódio contra a fé e contra os cristãos, que cada época tem a sua maneira de se manifestar, de perseguir, de marginalizar ou de martirizar, nós peçamos o dom de permanecermos firmes. Amados por Deus, nos amemos uns aos outros até o fim, mesmo sendo martirizados, denegridos, depreciados, difamados, mas sejamos como os apóstolos, até o fim, anunciando Jesus Cristo, testemunhando em quem nós cremos. Uma palavra que nos convida ao abrir nesse novo ano, nesse tempo comum durante o ano, precisamos ao Senhor esse dom de assim vivermos cada vez mais. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.